Professor Arley, o senhor expôs na sua palestra durante o último dia do evento, um pouco aí das consonâncias entre futebol e ciências sociais em geral, né? E o senhor assim, falou muito de uma necessidade de novas abordagens teóricas sobre o futebol, né? Até teceu algumas críticas e comentários sobre o Roberto da Mata. Eu gostaria que o senhor fizesse uma síntese. Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que o texto do Da Mata foi um texto muito importante, foi um texto de referência, e essa é uma das razões pelas quais também eu me volto, né, a ele para tentar compreender não apenas o conteúdo desse texto, mas também uma série de influências que ele gerou. E o argumento principal é que é um texto, até certo ponto, datado, né, que cumpriu uma função importante. Agora, esse é um pouco a produção acadêmica, a produção científica é assim, né? As coisas são feitas para serem superadas, para serem criticadas, para serem passadas adiante. E, do meu ponto de vista, né, já há algum tempo, eu acho que é uma discussão que precisa ser superada, né? E nós precisamos encontrar outras referências teóricas na área. Então, basicamente, a crítica em relação ao texto é que ele foi concebido num certo contexto do final dos anos 70, início dos anos 80, em que o Brasil passava por um processo ainda de ocaso da ditadura, mas ainda da ditadura, em que o futebol havia sido apropriado, as instituições principais do futebol pela ditadura militar, num projeto da ditadura de integração nacional, de constituir um campeonato brasileiro, se apropriou, interveio na CBF, e o da Mata, como era um dos seus propósitos, numa tradição de Gilberto Freire, escreveu muitas coisas, tinha publicado Carnavais, Malandros e Heróis, depois acabaria publicando também A Casa e a Rua, e outros textos muito interessantes, de caráter, alguns deles ensaísticos, com uma espécie de uma interpretação do Brasil. E esse texto, né, sobre o universo do futebol não é muito diferente, e ali ele traça, digamos assim, algumas possibilidades, né, de se olhar para o futebol como uma espécie de um fato social, um fenômeno marginal no Brasil, de uma maneira positiva. Havia no âmbito acadêmico, e particularmente entre os intelectuais mais à esquerda, uma certa leitura de conotação mais marxista, de tentar pensar o futebol como ópio do povo. E o da Mata, então, argumentou muito fortemente contra esse argumento, tentando ver o contrário do ópio, ver o futebol como um espaço de criação, um espaço de produção, não só de identidades, mas também de sociabilidades, de dramatização da sociedade brasileira. Então, isso foi importante para impulsionar, né, eu diria que umas duas gerações de pesquisadores, e o que me parece que está datado nesse texto, né, primeiro, uma certa concepção de identidade, que naquele momento focava mais a questão do consenso, e a tendência numa bibliografia mais contemporânea, mesmo do âmbito das ciências sociais universais, dar mais ênfase na questão do dissenso, do conflito, trabalhando menos na questão de como se constituiu a nação, as identidades nacionais, e mais nos processos de exclusões atinentes a esse processo. E acho que também um outro ponto, né, bastante uma lacuna desse texto, e o texto não tem como dar conta de todas as coisas, é um certo desdém pelas questões mais institucionais. Então, como eu disse, é uma tradição freiriana, mas nós vivemos num momento que é um momento muito diferente. Então, não é só porque o texto está datado em si, teoricamente, mas porque aquilo que o futebol, que ele imaginava como sendo futebol, mudou a partir do nosso entendimento, né, dessas pesquisas, muitas já que foram realizadas, e, digamos assim, diversificamos muito esse campo. Então, já falamos em futebols, no plural, adjetivamos o que é o futebol de espetáculo, e o diferenciamos, por exemplo, do futebol de várzea, ou das peladas, do futebol
na escola, de outras modalidades de futebol, do próprio futebol das mulheres, né, como coisas distintas, mas também incorporamos a leitura de outras modalidades esportivas, algumas delas que competem, inclusive, com o futebol, nos meios urbanos, como, por exemplo, o skate, entre as camadas populares, né, muito fortemente. Enfim, mas também pelas questões, né, que temos vivido no Brasil nos últimos anos, sendo sede dos mega eventos, com um empenho significativo de recursos públicos para a realização desses eventos e, digamos assim, do meu ponto de vista, pelo menos, um déficit de reflexão a esse respeito. Talvez, né, fosse o nosso entendimento generalizado de que não seria o melhor dos negócios, né, esse tipo de investimento, mas não tivemos força para contrapor esse discurso, né, e talvez um pouco em função da maneira como vimos trabalhando até então. A ideia é um pouco de pensar, pelo menos em termos de esportes de alta performance e particularmente do futebol de espetáculo, que ele se destaca de todas as outras modalidades esportivas, né, no Brasil, de que é preciso entrar e recuperar essa história em que esse futebol vai sendo agenciado pelo mercado. Muito obrigado, Arley. Gabriel Gama, para o 2º Simpósio Internacional Futebol, Linguagem, Arte, Cultura e Lazer.